Tentar contar uma história de 15 anos em 2 minutos. Eu sempre gostei de política, desde pequeno. Isso é coisa que vem da gente. Sempre acompanhei. Eu acompanhei, pra você ter uma noção, rapaz, a Assembleia Nacional Constituinte, em 88. Eu tinha 14 anos, eu assistia todos os dias no Jornal Nacional os boletins diários que o Jornal Nacional dava sobre a Assembleia Nacional Constituinte. Então tinha o Ibsen Pinheiro, Bernardo... Bernardo, alguma coisa, esqueci, era um deputado conhecido, Ulisses Guimarães... eram grandes nomes, tá? E todo dia tinha lá comissão de sistematização. E eu acompanhei todas as votações de todo esse arcabouço que se transformou em Constituição, que, aliás, no Brasil é uma Constituição bem complexa, né? É uma segunda Bíblia. Então, de lá para cá, eu acompanhei sempre a política, sempre gostei, acompanhei os debates de 89, aquele debate histórico. Quem acompanhou, quem sabe, em 89 na Band, que tinha Ronaldo Caiado, candidato a presidente, Afife Domingues. Juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá. Tinha Paulo Maluf, Brizola, Lula. O Collor é que não ia no primeiro turno, ele não foi nos debates. Malandrinho já, né? Então você vê que naquela época, imagina essa galera toda, Mário Covas, falecido Mário Covas, esse cabedal de gente. Eu até falo pra vocês, pode procurar no YouTube aí, que vale a pena assistir. O debate era demais, assim. E aquilo ali, aqueles debates que deram a eleição de 89, que o Collor acabou ganhando do Lula, foi uma coisa que empolgou muito, né? O Brasil começou a gostar de novo do debate político, com o fim do regime militar, a chegada do Tancredo, que faleceu, o Sarney assumiu e tudo mais, ou seja, que chamam de redemocratização, e aí tivemos essas eleições diretas. A partir dali, o Brasil começou a fervilhar em debates. Aquele era um período que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui. Aquele era um período em que a esquerda tinha uma outra linguagem e tinha uma capacidade de se identificar com a população muito grande. Tanto que quase todo mundo da classe média e baixa era de esquerda. Quem viveu aquilo sabe. Todo mundo achava um barato, os comícios, né, do Brizola, todo mundo gostava muito. E porque a gente estava num processo saindo daquele regime militar que era mais duro e sufocado, querendo um pouco mais de liberdade de expressão e tudo mais. Então, todo mundo se sentia muito de esquerda, porque era uma esquerda que realmente não tinha o identitarismo, o progressismo de hoje. Essa pessoa era inimaginável. Tanto que você vê aí o Rui Costa Pimenta do PSOL, ele desce a lenha no PSOL, que ele odeia o progressismo. Era uma esquerda toda voltada pro sindicalismo. Tipo assim, tu é meu patrão, tu tá me roubando, se não aumentar meu salário eu vou fazer greve. Era só isso. Então, mas o cara dava festa de 15 anos pra filha, queria formar o filho advogado. Se pegasse o filho dele fazendo a pederastia, metia-lhe o cacete. Então, assim, era uma esquerda que nem se compara com a de hoje. Todo mundo se sentia assim, meu irmão, eu vou pra esquerda, porque aqui na esquerda a gente se sente representado contra os caras que estão explorando a gente. Era essa mentalidade, uma esquerda sindicalista, trabalhista. Eu fui pro movimento estudantil. Só que depois a gente vai entendendo melhor, vai tendo leitura, você vai conhecendo. E aí sim eu fui me reposicionando. Acompanhei todo o processo do Plano Real, a queda do Collor, a chegada do Itamar, todo aquele processo no período em que o Itamar estava na dúvida se colocava o Ciro Gomes na Fazenda, ou mantinha o Ciro Gomes, ou trazia o Fernando Henrique. Fernando Henrique, que não entendia nada de economia, mas conseguiu montar uma equipe. Tivemos o Plano Real, que foi super criticado. O PT pediu impeachment do Itamar, do Fernando Henrique, e pediu impeachment de todo mundo. E, bom, falei bastante, e nisso eu fui me apaixonando. Falei, a política é uma coisa muito legal. Trazendo aqui para a realidade, acompanhando os governos do Fernando Henrique, o do Lula, o da Dilma, e aí o Brasil ficou meio que num apagão ideológico nesse período de Fernando Henrique, da social-democracia, até os governos petistas que já começaram a tombar muito para a esquerda. A gente viu alguns fenômenos estranhos acontecerem e contraditórios de acordo com tudo que a gente aprendeu. Então, a gente viu uma escalada da violência. Para você ter uma ideia de números, que é importante, o Brasil em 2001, o Brasil tinha uma relação de homicídios por 100 mil habitantes em torno de 9 para 100 mil habitantes. Em 2001. O governo Lula assumiu em 2003. O Brasil entrou num boom de crescimento, não por mérito de política econômica, pelas circunstâncias globais, a China comprando tudo. A China comprava até mosquito, se deixasse. O Brasil vendeu todas as suas commodities para a China, vendeu até em mercado futuro. Então, assim, o Brasil estava transbordando a entrada de divisas e, enfim, fizeram uma política econômica que, com muito dinheiro, todo mundo é feliz, né?
Sim. Com dinheiro, cheque especial e cartão de crédito, você gasta, você pensa que é rico. E o Brasil viveu realmente momentos bons. Só que, como a gente tinha uma ideia de que a violência estava atrelada à falta de acesso a bens materiais, à fome, a todos aqueles conceitos, a gente viu a violência se escalando no Brasil, e esse foi o primeiro ponto que me fez começar a rever a visão mais à esquerda. O Brasil chegou em 2010 com 40 homicídios para 100 mil habitantes e o país com um PIB de 3,2. Falei, mas que contradição é essa? Se miséria traz violência, como que se a gente teve um país próspero nesse período, e foi realmente um país próspero, como é que aumentou a violência? Não dá para entender. E aí a gente tem um momento em que estoura a bolha econômica brasileira. O Brasil fez o governo do PT, por não entender nada de economia, fez um planejamento econômico, uma política econômica de crescimento com base em consumo e endividamento. É uma fórmula que todo mundo sabe que é uma fórmula chamada voo de galinha. Você sobe muito aqui, depois você cai. Em 2011 a bomba estourou e a Dilma ficou com prejuízo em 2013 e começou um processo de destruição econômica do país. E ali começou a surgir também, no Brasil, o debate começou a ser abastecido com o fortalecimento das redes sociais de pessoas como Olavo de Carvalho, que trouxe à luz pensadores no campo liberal, aonde nós estávamos num verdadeiro apagão ideológico intelectual nos últimos 20 anos. O Olavo começou a trazer à luz outras formas de enxergar possibilidades de governança, e as pessoas começaram a se reposicionar ideologicamente e entender que ser de esquerda, defender posições socialistas, talvez não seja o melhor caminho para o país, juntando com um desastre econômico, que na verdade acaba sendo o que define eleição, sim, mais até do que ideologia. A gente chegou num momento em que o país estava borbulhando num debate público, o país começando a uma série de pessoas acordando, abandonando a esquerda, e eu fiz parte disso, né? Tinha uma simpatia, achava mais ou menos legal. Em 2013 veio a explosão, e aí eu comecei para o YouTube colocar minhas opiniões, compartilhar as coisas que pessoas como Olavo de Carvalho defendiam e uma série de outros pensadores, e virei uma referência no YouTube. Comecei a trabalhar muito no Facebook, fazendo artigos meus, com as minhas impressões do que estava acontecendo. E quando chegou em 2018, tivemos a ascensão do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, se apresentando aí como alternativa à direita, e a direita ansiosa por uma possibilidade de uma nova perspectiva fora daquele ciclo de PSDB e PT. Isso estava muito emergente no debate político. Bolsonaro conseguiu representar muito isso, e na construção dessa nominata eu acabei sendo convidado para participar do Terça Livre, que era comandado pelo Alan dos Santos. Tinha um programa chamado Panorama Brasil, e eu tinha o meu canal no YouTube, e se tentou trazer as pessoas que tinham alguma influência para poder fazer parte dessa nominata, e foi algo surpreendente. Se eu disser para você, cara, você sabia que tu ia ter 50 mil votos? Eu não sabia, mas eu fiquei muito feliz, e aí a gente pegou e encarou esse desafio, que foi isso que me trouxe para a política. Antes eu era um comerciante, tinha meus negócios, larguei tudo para me dedicar à vida pública. Não me arrependo, foi excelente essa experiência. Pô, muito legal, muito bacana. E assim, eu vejo você falando, e eu escutei você, a influência que você tem do Olavo de Carvalho. Vou fazer uma pergunta, e eu acredito, né, que a gente tinha o Olavo de Carvalho, ele falava de um pensamento hegemônico, né? Que muitas vezes ele fala assim, gente, vocês estão achando que numa universidade, numa escola tem uma doutrinação ideológica? Não é isso que é feito. Eles só excluem o pensamento à direita, então só sobra aquele. Isso. Ou a pessoa fica confusa ou ela adere. Então é ou confusão na mente ou ela acaba aderindo àquilo. Não é diretamente uma doutrina. A pessoa não fica assim, vota no PT, não é por aí. Eles só excluem, não. É isso. E aí eu te faço uma pergunta. Você acha que sem o Olavo de Carvalho o Brasil não teria direito, e o Bolsonaro não teria ganho a eleição em 2018? Sem dúvida, sem dúvida. Sem a influência do Olavo, desde o tempo do Orkut, por incrível que pareça, a disseminação de ideias, as redes sociais acabaram sendo o único território possível de quem sentia intuitivamente que algo não estava correto na política da América Latina, mas não tinha onde compartilhar esse pensamento. Acabou que as redes sociais se transformou essa ocupação. Essa ocupação ela se deu de uma forma natural e orgânica por aqueles que, vejam, não se diziam de direita no campo político, no espectro político, mas porque a questão de costumes conservadores, tem muita gente de esquerda, eu te garanto, Alexandre, muita gente de esquerda até hoje que continua fazendo festa de 15 anos para a filha,
querendo formar um filho advogado, tá cheio de petista que o cara é conservador e que ele acha até legal a questão LGBT e tudo mais, mas desde que não seja com o filho dele. Sim. Eu garanto e eu desafio aqui um monte de gente que ainda tá nessa. Então, não é o fato de você ser conservador nos costumes. Nós estamos falando aqui de uma visão mais econômica, uma visão de governança que não é no campo do socialismo, ou seja, mais liberal, mais à direita. A gente tinha uma intuição, as pessoas que estavam pensando sobre o país tinham uma intuição de que alguma coisa não estava adequada.